Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos nós e que assim seja. É com muita alegria que mais uma terça-feira nós aqui reunimos nessa casa que nos acolhe, diante de toda a culpa espiritual aqui presente no meio de nós, que vem abrir o nosso coração, que vem pacificar a nossa alma, que vem nos trazer o lenitivo que estamos precisando neste momento, porque vivemos tempos onde somos tão cobrados, onde vivemos em contradições, e que só no acalento do colo desse Pai, desse Mestre, para que nós possamos renovar as nossas forças e continuar firme a nossa caminhada de aprendizado. Porque nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. E só com o amor do Pai para que nós possamos dar conta. E hoje, dando sequência ao capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o irmão vai ler para nós hoje, o item é do 11 ao 13, ele vai ler o 12 e o 13 para nós. Que não julgueis, para que não sejamos julgados. Não julgues para não seres julgados. Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é vosso sentimento sobre isso? Diziam isso, tentando, para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiravam-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhes respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Este último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar em bem, e sem isso o mal nunca seria reprimido na sociedade. E além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio: não julgues se não queres ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. Mais que isso, é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer,
viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai das palavras de Jesus. Quando nós ouvimos essa palavra, e vamos lembrar da semana passada, nos faz refletir sobre o nosso dia a dia. E nos faz também pensar sobre a época que eles estavam referindo. Porque naquela época, onde a ignorância era muito maior do que hoje, onde a nossa cegueira era muito grande, onde a lei que regia era a lei mosaica, onde Moisés deveria executar as suas leis severamente, porque senão ele não conseguia dominar o povo daquela época. Então, os fariseus, ali naquele momento, eles queriam colocar Jesus em uma situação difícil, assim como em outro momento, que diante, a cobração de impostos que eles vivenciavam, eles fizeram isso com Jesus também, naquela época. Então, naquele momento, eles queriam colocar Jesus, como nós dizemos, de saias justas. Colocar Jesus para que ele desse uma resposta sobre a condenação daquela mulher. Porque naquela época, a mulher que cometesse adultério, ela ia assim, levada à praça e era condenada ali ao corpo e era apedrejada. Além de ser algo tão bárbaro e humilhante. Mas era assim a lei que eles vivenciavam. E todos cristãos. E a lei tinha que ser cumprida. E eles queriam que Jesus tomasse uma posição. Eles queriam que Jesus desse ali uma resposta, porque eles não conheciam o Mestre. Eles ainda não entendiam quem era o Mestre. E se formos analisar até hoje, quantos de nós ainda não sabem quem é Jesus? A sua capacidade de amor, a sua capacidade de entendimento. Então, tem perguntas que a maioria aqui, todos, quem já não passou por situação que tem hora que as pessoas nos fazem uma pergunta que às vezes nem merece resposta, não é verdade? Então, Jesus estava diante de uma questão dessa, porque eles perguntaram a ele qual seria a postura. Eles queriam uma resposta imediata, como dizia. E aí, Jesus? O que vamos fazer? Vamos executar, a lei de Moisés é essa. Ela tem que ser apedrejada. E Jesus, agachado, estava escrevendo na areia. E foi o único momento, eu não me lembro de ter lido outro, que fala sobre Jesus estar escrevendo algo. É a única citação que a gente vê onde Jesus estava escrevendo, só que ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo ali naquele momento. Porque a escritura, ela foi escrita pelo homem, pelos seus seguidores, não por Jesus. Então, naquele momento, sim, eles contam, Jesus estava escrevendo na areia e ali ele permaneceu em silêncio, como se diz, A resposta, o silêncio de Jesus, para mim, foi a maior resposta. Ele queria dizer o quê? O que eu tenho a ver com isso? Não é verdade? Se ela cometeu ou não adultério, é um problema dela. Então, ali naquele momento, Jesus não veio aqui condenar ninguém. Jesus não veio aqui dizer façam isso ou façam aquilo, porque nós temos o livre-arbítrio e Ele sabe da nossa dificuldade, nos ama, sabendo as nossas dificuldades que nós temos. E Ele não veio aqui para condenar ninguém. E Ele estava ali num sentido onde eles queriam apenas, Ele tinha duas respostas. Ou diria, não, execute a lei de Moisés, que seria como aprovar tudo aquilo que já vivia, e Jesus não veio aqui para isso. Ele veio trazer a boa nova, ele veio trazer a esperança, a caridade. Ele não podia afirmar, e ele também não poderia dizer, não façam, a lei de Moisés está errada. Ele não veio aqui para isso também. Então, na sua sabedoria, ele levou um tempo para responder, ele se levanta, e diz, ele levanta, olha para todos e fala,
Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que ele fez logo em seguida? Agachou novamente e continuou escrevendo na areia. E ali Jesus, como esse grande educador, que foi e ainda é, esse grande pedagogo, esse coração imenso que não veio aqui para nos ditar regras, e sim nos despertar, porque o bom educador sabe disso, tem que dar para nós questões que façam com que sejam desafios, onde nós vamos pensar, raciocinar aquilo que nós queremos. E é assim que Jesus agia. Jesus sempre dava uma resposta com um questionamento que nos levava a raciocinar e nos leva até os dias atuais. Então, cada um foi analisar a sua postura, se deveria ou não pegar aquela pedra e atirar. Como o irmão acabou de ler, como diz a Escritura, começou-se a sair um por um, começando pelo mais velho. Por que será o mais velho? Para mim, o mais velho, ele tem mais experiência, há muito mais tempo. Quantos ele não condenou, quantos ele não atirou pedra, o quanto aquela palavra de Jesus ali naquele momento fez ele refletir que quem não tiver pecado, atire, porque o pecado, se eu vou apedrejar alguém, como que eu vou julgar alguém se eu estou cheio de imperfeições? Então saíram-se, quando Jesus levanta novamente e pergunta à mulher, cadê aqueles que estavam te condenando? Foram-se todos, Jesus. O que ele diz a ela? Ele não a criticou, ele não a condenou. Olha a simplicidade e o amor de Jesus para educar-nos. Vá, eu também, se eles não te condenou, eu também não a condenarei. Vá e não peques mais. Pronto. Com a sua simplicidade, seu amor e sua sabedoria. E nós? Qual seria a nossa reação ali diante, no lugar de alguém que vai julgar? Se chegasse e falasse que a mulher é adúltera, qual é a primeira pergunta? Com quem foi? Que horas que foi? O que aconteceu? Eu sabia, eu não confiava naquela pessoa. Isso é nós. Isso é nós. O que nós faríamos no lugar de Jesus, a hora que ele disse, vai, não peques mais? Nós íamos querer dar um sermão. Tá vendo? Eu te avisei. Você quase morreu. Graças a mim, quem de nós não fazemos isso quando nós vamos corrigir? Além de nós corrigir, nós tocamos na ferida do outro. Eu te avisei, por que você não fez o que eu te pedi agora? Tá vendo? Você está sofrendo. Nós não somos assim, gente. Nós queremos enfatizar que nós falamos, que nós aconselhamos e que o outro não seguiu o nosso conselho. Isso somos nós. Jesus não. Ele jamais faz algo que nos ofenda. Ele simplesmente disse a ela, vai e não peques mais. Assim como ele fala conosco todos os dias. E nós ainda continuamos, será que diante de todas as descobertas que nós já temos hoje, naquela época, a ignorância muito grande, eles achavam que estava fazendo certo, era a lei, eles tinham que cumprir a lei. E hoje, nós ainda continuamos condenando, julgando, e esquecemos que enquanto julgamos, amanhã nós também seremos julgados. À medida que julgamos, também seremos condenados. Nós temos que buscar entender que nós só julgamos aquilo que nos incomoda. Se aquele defeito daquele irmão nos incomoda tanto, é porque aquilo está arraigado em nós. Aquilo faz parte de nós. Se é a prepotência, se é a vaidade, a mesquinharia, se é algo que nós vemos no outro, é porque nós temos e ele reflete. Você olha para ele e se vê, nós nos vemos no outro. E aí o que a gente começa? A falar mal daquele irmão, a falar da postura dele. Porque nós não falamos do desconhecido.
Nós só falamos daquilo que nós convivemos e conhecemos. Porque senão não cabe a nós. Aconteceu o fato, como Jesus ficou ali em silêncio, o que ele quis dizer? E daí? Ela fez sozinha? Tem como fazer um adultério sozinha? Cadê a outra parte? O que aconteceu? Não, mas nós gostamos de condenar. Nós temos prazer em falar do outro e esquecemos de cuidar de nós próprios. Se sabemos o que é um barulho, uma batida de um carro, é porque nós já escutamos. Se nunca vivenciamos, nós não vamos deduzir que aquilo foi uma batida. Por quê? Porque nós só falamos daquilo que conhecemos. Então nós devemos meditar que tudo aquilo que nós comentamos da vida do outro, aquilo que incomoda, nós escutamos muito aquela frase, nossa, meu santo, não é assim que a gente fala? Meu santo não bateu com aquele fulano. Nossa, se eu só encontrar aquele fulano, ele me incomoda. Por que será que aquele fulano me incomoda? Será que não é porque aquilo que eu sei que eu tenho de dificuldade, ele também tem? E ao olhar para ele é como se eu estivesse me vendo? Vamos analisar sobre isso. Porque se a pessoa nos incomoda tanto, há algo nela que nós também possuímos. Então nós temos que buscar a refletir, a entender os ensinamentos de Jesus no meio de nós até hoje. Refletir sobre quem realmente nós somos, como que nós estamos conduzindo a nossa vida. E ele, tão sabiamente, ele ainda exaltava as nossas, o quê? Virtudes. Ele não falava dos nossos erros e das nossas dificuldades. Ele queria que nós tivéssemos fé, confiança, né? Quando ele disse, vós também sois bons, são como Deus, farão como eu. Jesus disse isso, que nós somos bons como Deus, porque nós somos filhos de quem? De Deus. Então nós temos bondade sim dentro de nós, às vezes escondida. Às vezes pela criação que nós tivemos, deixamos as coisas negativas aflorar mais em nós. Criamos uma casca protetora para que não sofrêssemos, ficamos amargurados pelas lágrimas que deixamos rolar na nossa infância. E que Jesus hoje vem nos chamar a libertar dessa casca, a deixar o lado bom, bonito que nós temos, porque somos filhos de Deus. E Ele exaltou o que? As nossas virtudes. Ele exaltou as nossas virtudes. Como quem tem esperança em nós, como sabe que nós somos capazes de ser melhor. Então que nós possamos refletir, analisar, não condenar. Nós vemos situações e já deduzimos. A gente vê um idoso, até agora eu mesmo estava comentando com uma irmã, a gente vê um idoso, nós fazemos visita, e às vezes a gente vê aquela pessoa ali abandonada. Qual a primeira atitude nossa? Julgar. Mas nós sabemos como foi a vida dele, nós sabemos se a família tenta cuidar e ele não permite, nós sabemos realmente. Não, o que nós fazemos? Coitadinho, está abandonado. Nós julgamos. Amanhã o nosso idoso dando maior trabalho e as pessoas comentando mal de nós, que nós abandonamos o nosso idoso. E aí? Porque é assim que as coisas acontecem. Tudo que nós apontamos o dedo, amanhã estamos vivendo a situação. Eu tenho um tio que ele sofreu derrame há uns 12 anos atrás. E ele toda a vida viveu uma vida boêmia, gostador de passear, de andar, né, uma vida muito livre. E depois do derrame ele ficou impossibilitado, com dificuldades, não impossibilitado. Mesmo arrastando, ele adora viajar, pegar ônibus, andar, né? Ninguém segura, os filhos não conseguem segurar, a família nós não conseguimos. Ele passou uns bons tempos comigo, meses, né? E hoje, com a dificuldade maior da perna, eu moro em apartamento, é muito difícil. Então, ele não quieta. E esses dias, meu primo disse que ia tentar fazer com que ele ficasse quieto em Caldas Novas.
E aí eu estou numa certa casa de um determinado parente, falando, nossa, você sabe quem que eu encontrei lá na rodoviária de Rio Verde? Aquele seu tio, coitadinho, mas ele não dava conta de falar, ele tem dificuldade, ele não pronuncia, ele quer falar uma passagem, ele fala cadeira, né? Foi atingido, ele tem noção do que ele quer falar, mas ele não consegue, a fala não sai. Mas é muito inteligente, sabe andar muito bem. E ela, nossa, mas fiquei com muita dó, achei que ele estava ali sofrido e o rapaz não estava entendendo o que ele falava. Né? Eu falei, não, fique tranquilo, é desse jeito mesmo. Ninguém consegue aprisionar. Quem vê pensa que ele é um coitado abandonado pela família, mas nós não damos conta. Os filhos não dão conta. Meu primo brinca sempre, fala, prima, eu só vou cuidar do papai o dia que ele realmente ficar numa cama. Porque o papai não permite, ele joga chinelo na gente, ele bate na gente, ele quer as coisas da maneira dele. Então, nós não compreendemos, nós julgamos. Nós julgamos. Nós julgamos a situação do outro toda hora. Então, nós temos que começar a refletir, porque isso vai acontecer na nossa casa. E aí? À medida do que julgo, serei julgado e serei o quê? Condenado. Então vamos começar a policiar. Eu estava falando com essa irmã, a gente ainda erra muito, nós estamos longe. Porque sem querer, olha a boca. Essa danada da língua, ela é difícil, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje, nesse salão aqui dentro, lá fora, cheio. E cada um de nós vai captar de uma maneira o Evangelho. O Evangelho, quem fala conosco é Jesus, não é a Gisele. Mas um fala, nossa, a vida dela às vezes é tão certinha. Não, eu estou aqui estudando, a primeira pessoa a ouvir sou eu. É o Evangelho que bate doído sim em nós. Não é quem explana o Evangelho. É os ensinamentos de Jesus que nos convidou naquela época. E nos convida até hoje às transformações morais. Nós viemos aqui para transformar moralmente, para sermos um indivíduo melhor. Por condenar, colocamos Jesus na cruz. Será que vamos cometer novamente os mesmos erros? Porque em vez de ajudar o que nós escutamos de alguém, se nós não podemos abrir a boca para assomar, vamos fazer como Jesus ensinou, silenciar. Porque se uma família está passando por tempestade, conflitos, se eu não vou ali pacificar, falar, não, ver a situação do outro, é isso que nós temos que fazer, ser luz na vida do irmão, e não ficar, realmente, aquele fulano é difícil, aquele lá vocês desistem dele, que lá não tem jeito mais não. Olha só, será que nós continuamos assim, apedrejando ainda? Será que nós pegamos as pedras e atiramos? Aquela pessoa não muda, vive quebrando, não dá valor em nada. Nós sabemos se ele tem uma dificuldade, é um vício, tudo são vícios que há ainda. Não nos cabe, amanhã nós podemos estar assim ou piores. Então vamos começar a refletir. A questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se podemos, exaltar os defeitos do irmão, dos outros. Leem lá. A resposta é um pouco grandinha. Se for para criticar, não tem vantagem nenhuma. Então que nós possamos entender, olha, os espíritos já estudavam, Kardec questionou isso com eles. Se for para dar um exemplo, em algum momento para nos ajudar, mas para criticar, não cabe a nós criticar ninguém. Vamos começar a pensar, porque de repente, como falamos semana passada, uma crítica destrói um jovem em depressão. Uma crítica ajuda aquele jovem ou aquela pessoa, seja qual idade, executar realmente o suicídio que ele já estava querendo. Olha a nossa responsabilidade. Nós não sabemos o que passa no coraçãozinho daquele outro irmão. Às vezes ele não está bem, ele está se sentindo a pior pessoa. E nós o criticamos, você está gordo, você está magro, você está estranho, você está diferente. São palavras que nós carregamos
e que não sabemos que de repente ela é igual uma bomba para aquele outro que está totalmente deprimido. Nós vivemos hoje uma sociedade da depressão, que a depressão hoje ela começa na infância, porque os lares hoje estão confusos, a discussão dos pais é o tempo inteiro. Como disse Adeilson Salles esse final de semana no Congresso Espírita, que a hora que deram uma faixa para as crianças escrever o que mais incomodava nelas, quem estava lá presente viu ele dizer: as brigas, não é isso? Por que as brigas? Porque nós vivemos hoje em lares conturbados, porque todos têm um anseio de uma felicidade ilusionária e que não respeita os seus próprios filhos, que não sabe silenciar na frente das crianças, que não vão para o seu quarto em quatro paredes quando estão dormindo para discutir ali aquela situação. Isso dói quando eu vi ele falando isso. A gente lida com a evangelização, nós lidamos com o fraterno, com as crianças. É doído. O adulto hoje acha que a criança tem que escutar tudo, saber de tudo, e é discussão em cima de discussões. E elas têm um reflexo, elas são inteligentíssimas. Tanto é que desenharam lá as brigas. Então vamos ter cuidado, vamos nos policiar, vamos viver esse evangelho maravilhoso de Jesus que nos convida, que nos ensina. Problema todos nós que aqui estamos tem, e muitos. Mas com fé nesse Pai maior, segurando firme na mão de Jesus, nós vamos superar. Nós estamos aqui para isso, graças a Deus, nessa belíssima encarnação, aonde fomos convidados, como eu disse a irmã agora mesmo. Ser espírita não é fácil, mas graças a Deus nós estamos aqui, fomos convidados a despertar a esse entendimento. Não vamos transformar nessa encarnação tudo que precisa, mas só de já estarmos esclarecidos, já é um começo, já é um avanço espiritual em nossas vidas. E com tanto estudar o Evangelho, escutar, nós não devemos fugir. Se ele bate doído em nós, não vamos enfrentar. Senhor, que bom que o Senhor está nos educando, que eu seja forte para escutar, mas que eu seja mais forte ainda para me corrigir. Quando nós estivermos, que fomos abrir a boca, analisar, soma esse comentário que eu vou fazer sobre esse outro, vai somar na vida dele ou não? Vamos fechar. É fácil? Não, porque nós acostumamos realmente a fazer comentários. Mas é um exercício bom de se fazer, porque ao chegar ao final do dia nós vamos falar: Senhor, que bom, eu venci, eu pensei nisso e naquilo, mas eu já sei que eu pensei, eu já errei, mas eu não falei. Então eu já estou no caminho, né, meu Pai? Então vamos tentar a policiar, não vamos pegar a pedra, não vamos atirar em ninguém, porque amanhã ela pode ser atirada em nós. E que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos abençoe e traga a força que nós precisamos. E que assim seja. Ó Pai de infinita bondade e amor maior, obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Pai, por essa encarnação. Obrigada pelo lar que nascemos, pela família que estamos construindo. Obrigada, Senhor, pela casa que aqui nos acolhe, diante de toda a cúpula espiritual enviada por vós, para nos despertar, para abrir a nossa mente e o nosso coração, para a compreensão das nossas dores. Obrigada, Senhor Jesus, por trazer-nos a esperança, por retirar a nossa dor, por estar sendo derramado sobre nós esse bálsamo que vem de vós, que alivia o nosso corpo cansado, que tira toda a mágoa e ressentimento, Senhor, que carregamos. Trabalha em nós, Senhor, esse amor puro e verdadeiro, que só vós é capaz de nos dar.
Nos ensina verdadeiramente a amar aqueles que estão aos nossos lados. Aqueles, Senhor, que achamos que há barreiras, que possamos vencer essas muralhas, que possamos compreender cada um, que deixamos o amor livre como o Senhor deixa, não aprisionando, tendo confiança. O amor verdadeiro confia, liberta, ensina a caminhar, não coloca em redondas. Ó Pai amado, nos ensina a educar melhor aqueles que tanto precisam de nós, que veio, Senhor, necessitados de um acalento. Nos ensina a compreender a cada dia mais a deficiência de cada um. Nos ensina a olhar sempre a qualidade, Senhor, e não exaltar os defeitos. Assim como Jesus, que sempre procurou no meio de nós e procura nos ensinar, nos ver sempre o lado bom das coisas. Temos paciência, fé e perseverança. Ó Pai de infinita bondade, não deixe que a saudade, Senhor, faça em nós vacilos, destruição, medo, tristezas. Nos ensina a lidar com ela. Nos ensina, Senhor, que o verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mesmo com os olhos tão distantes, mas coração próximo. Mesmo que a ponte da vida e a eternidade nos separe, sabemos que o amor nos une e nos ensina a caminhar. Ó Pai amado, transforma, Senhor Jesus, as águas que também logo mais iremos receber no medicamento que precisamos, que fortalece a nossa alma, que nos traz paz e esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Assim, agradecidos por tantas bênçãos de nosso Pai Maior, vamos agora rogar a nossa Mãe Santíssima, que já está aqui conosco, que ela nos envolva agora com o teu amor, com a tua luz, para que todos nós agora sentimos tocados pela tua serenidade, pelo teu amor, esse amor de mãe que acalenta as nossas dores, que nos fortalece e nos traz a paz. Mãe, te rogamos que neste momento envolva toda a nossa família também com teu amparo e luz, ó Mãe. Todas as famílias que estão tão necessitadas de luz e de paz, envolve todas elas, ó Mãe. Pedimos que esteja neste momento levando o lenitivo através desta luz aos enfermos, Mãe. Visite todos eles nos hospitais, nas UTIs, nos leitos, nos lares, nos albergues, onde estiver o irmão necessitado agora, Mãe, com enfermidades do corpo físico e também da alma, depressivos, entristecidos, que eles possam neste momento sentir tocados pelo teu amor e nascer em seus corações, reacender, ó Mãe, a luz, o amor verdadeiro, onde vão percebendo e tendo o desejo de viver
e a alegria em seus corações em gratidão. Mãe, neste momento, nós colocamos diante de Ti os nomes dos nossos irmãos encarnados que estão nos cadernos aqui. Que eles também recebam a Tua visita neste momento. Assista a cada um das suas aflições, aliviando suas dores, levando a paz, a esperança, a força e a resignação. Colocamos também na Tua presença, Mãe, os cadernos dos irmãos desencarnados, e cada um cujo nome está ali, e aqueles que estão aqui, que vieram ouvir o Evangelho, que vieram receber as Tuas bênçãos, que eles possam também ser tocados pela Tua luz, que possa assim brilhar aos olhos deles, e eles encontrarem a força necessária para o auxílio do Pai, onde ele possa encontrar a paz, a luz e o Teu amor. E que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, nesse clima de oração e de paz, pedimos a Tua bondosa permissão e auxílio da equipe espiritual aqui presente, para iniciarmos o passe da noite de hoje. E que assim seja. E assim pedimos